A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder novamente voltar a falar com cada um de vocês, para dessa feita postarmos mais um comentário de uma das nossas lições aí da CPAD. Hoje nós temos aí a lição de número 4, de 27 de janeiro de 2019. A lição traz como título Possessão Demoníaca e a Autoridade do Nome de Jesus. Então, essa lição é uma oportunidade que nós temos para trabalharmos essa temática falando sobre o que é a possessão demoníaca. Na lição passada nós estudamos sobre a natureza dos demônios, que são esses espíritos malignos, e essa lição vai falar sobre a possessão demoníaca. Nós vimos que os demônios eles não possuem corpos, por não possuírem corpos, eles possuem corpos, no caso se manifesta através de corpos, e no caso aqui de pessoas, de seres humanos. E essa lição ela vem mostrar exatamente, falar sobre a realidade da possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. Nós sabemos que o nome de Jesus ele tem autoridade, e na autoridade do nome de Jesus todos os demônios devem se submeter. E é muito importante nós já estarmos conscientes, já no início do comentário dessa lição, que o poder para expulsar os demônios está no nome de Jesus. Não é no nome da religião, não é no nome do pastor, do padre, seja lá qual for o líder espiritual. O poder está no nome de Jesus. E isso é muito importante, por quê? Porque quando o nome de Jesus ele é invocado com fé, ele é invocado com sinceridade, há poder no nome de Jesus. E nós não podemos nos confundir ou confundir que a autoridade pelo fato de termos usado o nome de Jesus, que nós temos algum mérito no ato de expulsar um demônio, de que um demônio seja sujeito, não a nós, mas sujeito ao poder do nome de Jesus. Então tudo é através do poder que há no nome de Jesus, louvado seja Deus. Então o nome de Jesus ele tem poder. O textuário da nossa lição nos apresenta: e voltaram os 70 com alegria dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Aqui nós temos o relato desse episódio, quando Jesus havia enviado ali os 70 de 2 em 2 para fazer a missão, e eles voltaram alegres, trazendo o resultado do trabalho que eles haviam feito naquele dia, e eles então declaravam a Jesus que no poder do nome de Jesus, que era exatamente a autoridade que eles haviam recebido para sair, era no nome de Jesus, e que no poder do nome de Jesus até os demônios estavam os sujeitando. Então eles muito alegres, eles puderam ali no caso confirmar que de fato há autoridade no nome de Jesus. E dentro desse texto que nós estamos vendo aqui, Jesus vai dizer então para aqueles 70, seus apóstolos, discípulos, ele vai dizer que exatamente que eles deveriam alegrar ainda por algo mais significativo, que era exatamente pelo fato de que o nome deles estava escrito no livro da vida. Eles tinham motivo para alegrar porque os demônios os sujeitavam em nome de Jesus? Sim, porém a alegria maior é saber que temos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas aqui a ideia do texto aqui, ao trazer esse texto para dentro do contexto da lição, é demonstrar exatamente que pelo nome de Jesus os demônios eles são expulsos. E aqui temos o testemunho aqui dos 70, quando eles diziam, eles voltaram alegres, dizendo ao Senhor que no nome do Senhor até os demônios os estavam sujeitando. Louvado seja o nome de Jesus. A verdade prática da lição nos apresenta: o relato do endemoniado gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus anjos. Nós temos aqui a lição, vai nos apresentar aqui o relato de algo acontecido em Gadara e a libertação ali do gadareno, dos dois homens demoniados gadarenos. E aqui o texto nos fala exatamente que esse relato dessa história comprova que exatamente na libertação daqueles gadarenos, ou daquele gadareno, como mais especificamente está aqui na lição, mostra que há uma soberania do nome de Jesus, do poder de Jesus sobre os demônios, sobre o diabo e sobre os seus anjos. Por quê? Porque aqueles demônios que estavam afligindo, que estavam na vida daqueles homens, eles foram expulsos pelo poder do nome, pela autoridade da presença de Jesus.
Não é interessante observarmos que nós temos aqui não era apenas alguém invocando o nome de Jesus, mas era o próprio Jesus que estava ali e estava mostrando diante daqueles que testemunhavam aquele fato, de que Jesus ele era soberano, que ele estava ali e ele tinha autoridade sobre os espíritos malignos, pois o próprio diabo, os próprios demônios se sujeitavam ao poder de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, aí a leitura bíblica em classe está no livro de Marcos, capítulo 5, verso 2 até o verso de número 13. Essa passagem aqui de Marcos, eu quero já fazer uma observação, que esse texto, quando fala sobre esse demoniado de Gadara, ele vai estar registrado essa história, tanto no livro de Mateus, como no livro de Marcos e no livro de Lucas. E aqui nós estaremos lendo aqui no livro de Marcos. Então nós vamos ver aqui exatamente essa referência. Aqui nós vamos depois, no decorrer da lição, vamos estar estudando aqui os 3 textos para nós vermos o paralelo e sabemos o que é essa história. É uma história contada pelos evangelistas, no caso Marcos, Lucas e Mateus, e cada um contou a história a seu modo, do seu ângulo, como é comum na história. A história, o que é a história? A história é um episódio retratado segundo a visão do observador. Então nós temos aqui esses evangelistas aqui trazendo informações sobre um episódio que envolve aqui no caso um endemoniado, e aí um dos evangelistas vai falar que é apenas um endemoniado e o outro vai falar que são 2 endemoniados. Então aquele que diz que é um não está mentindo, e aquele que diz que é 2 está contemplando, no caso, um endemoniado citado pelo outro autor. Mas vamos mais à frente um pouco deter sobre essas diferenças de citações. Bem, aí no livro de Marcos, capítulo 5, verso 2 ao verso 3, nós temos o seguinte: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Então temos aqui Jesus, ao sair de uma determinada localidade que ele estava chegando, ao descer do barco, aqui o texto nos informa que ao sair logo do barco, veio ao seu encontro dos sepulcros um homem que tinha um espírito imundo. Ele morava ali, ou vivia naquele sepulcro, e ele veio então ao encontro de Jesus. O verso 3, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Então esse endemoniado aqui, como o texto aí, saía ali ao encontro, saindo dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Aqui está falando de um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, nenhuma cadeia podia prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, seja com cadeias e com grilhões, com correntes, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Então esse homem aqui que estava possesso por um espírito maligno, aqui nos diz o texto, que ele foi preso com grilhões e com cadeias, mas mesmo assim nada podia, no caso, segurar. Ele quebrava tudo, mesmo no caso as cadeias, que no caso aqui seria uma série de objetos conectados que servia para prender, ou até mesmo uma jaula, um lugar físico, ou os grilhões, que eram uma espécie de correntes que prendia, no caso, um condenado, uma algema, podemos dizer assim. Nada disso podia segurar aquele homem, nada disso podia amansá-lo, e ele quebrava tudo. Tal era o poder, a fúria que havia na vida daquele homem. Lembrando que essa fúria, esse poder, essa força, não era do homem em si, mas era sim do espírito maligno, dos espíritos malignos que estavam, no caso, possuindo aquela vida. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, quando esse homem que estava endemoniado, ele viu Jesus ao longe, correu, logo que ele correu e o adorou. Então, ao ver Jesus, a ideia dele correr e adorar, ele correr e se prostrar diante de Jesus, é a ideia do adorar aqui. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Aqui é interessante observarmos que
esse demônio, ao perceber a presença de Jesus, ele corre, ele se prostra em sinal de reverência e de adoração a Deus, e ele clama com grande voz, dizendo: que tenho contigo, ou seja, eu não tenho parte contigo. E ele vai e continua: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aqui os demônios, reconhecendo a autoridade de Jesus, reconhecendo a procedência de Jesus, reconhecendo a divindade de Jesus. E ele vai então diz: conjuro-te, ou seja, invoco, peço-te, por Deus, que não me atormentes. Aqui ele percebendo já o demônio que opera naquela vida, ele percebia a autoridade de Jesus e que haverá um tempo em que Satanás será preso, ele haverá de ser lançado no abismo, mas só que ele sabia que haveria um tempo para isso, e ele agora conjurava a Jesus, pedia, invocava a Jesus que não o atormentasse antes do tempo, que não o atormentasse naquele momento. Aí o verso 8, por quê? Porque ele dizia isso? Porque Jesus havia dito, no caso, sai deste homem, havia dado a ordem, a palavra de ordem, para que aqueles espíritos malignos saíssem daquele homem. E aí, na sequência, no verso 9, e Jesus, então, perguntou-lhe, qual é o nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, Jesus aqui, ele pergunta o nome, aqui havia um propósito, aqui ao Jesus perguntar o nome, nós não podemos assim determinar qual o propósito, mas certamente eu creio que um dos motivos de Jesus ter perguntado qual era o nome daquele demônio, ou daquela legião, ou daqueles espíritos que habitavam naquele homem, era exatamente para mostrar que o que acontecia com aquele homem, era exatamente uma influência maligna. Não era uma mera loucura, era demônios, eram espíritos malignos que atuavam na vida daquele homem. Então, após ser questionado qual é o teu nome, então o demônio lhe responde dizendo, Legião. Legião é o meu nome porque somos muitos. Então aqui a expressão legião vai referir exatamente a identificação de quais eram os espíritos que habitavam naquele homem. Então, como não era um específico, o demônio então fala, ou os demônios na boca daquele homem, do gadareno, dizendo que era legião porque eles eram muitos. E é interessante nós observarmos que uma legião exatamente é um corpo militar, no caso do antigo Império Romano, que equivale o que podemos dizer hoje a uma infantaria, não é isso? Uma infantaria, podemos dizer, e uma legião geralmente ela era composta até de 6.000 soldados. Então essa legião ela era dividida em 10 cortes, cada corte era formado por 3 tropas, cada tropa por duas companhias, e cada companhia de centúria, ou seja, de 100 homens. Mas o que nos interessa aqui, a despeito dos detalhes, é mostrar que na vida daquele homem habitava uma legião, uma quantidade imensa de demônios habitava naquele corpo. Daí o fato de aquele homem se portar de uma maneira tão violenta, tão feroz, que cadeias nem grilhões o pudessem, no caso, segurar, porque ele estava possesso por uma legião de demônios. E rogava-lhe muito, no caso aí os demônios, rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, ou seja, para aquele lugar onde eles estavam ali, no caso, naquele homem. E andava ali, no caso, e naquele momento andava passando por ali uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, pediram a Jesus, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo permitiu, então eles pedem, e aqui é interessante que eles pedem a Jesus e Jesus permite. Isso mostrando que os demônios eles estão submissos a Deus, ao poder de Deus, ao poder de Jesus, e tudo aquilo que eles fazem, eles vão fazer debaixo de uma limitação divina. Eles não têm total liberdade para atuar no mundo, porque se assim o fizesse ou tivesse, eles já teriam destruído a humanidade. Porém, aqui Jesus permite. Então, logo assim que Jesus lhes permitiu, ele saiu aquele espírito imundo, como aqui o texto no verso 13 vai dizendo, e Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se no despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 e afogou-se no mar. Então temos aqui que aqueles espíritos imundos, aquela legião de demônios,
pedem a permissão a Jesus, Jesus lhes permite, e eles entram então ali numa quantidade de porcos que estavam ali, e diz o texto que quase 2.000 porcos havia naquele rebanho, naquela manada, naquela vara de porcos, naquela manada de porcos, quase 2.000 demônios, após eles serem possuídos pelo espírito maligno, eles se precipitaram no mar e morreram afogados. Então essa era, no mínimo aqui, a legião, era a quantidade, que não podemos dizer exatamente quantos demônios, mas quando diz aqui que eles possuíram quase 2.000 porcos, que era a quantidade de demônios que possuía essa legião, que possuía a vida daquele homem que foi liberto por Jesus. Bem, indo para o comentário da lição, nós temos o seguinte: o relato do endemoniado gadareno encontra-se também em Mateus e Lucas, e com algumas variações. O fato revela informações sobre a possessão demoníaca e o poder absoluto de Jesus sobre todo o reino das trevas. É o prenúncio da vitória de Cristo sobre Satanás e seus anjos. E não somente isso, mas também uma prova viva de que podemos confiar em Jesus. Então, o próprio testemunho dos demônios, ao testemunhar que Jesus era o Filho do Altíssimo e que ele tinha o poder de mandá-los para o abismo, isso já mostra um vislumbre, um prenúncio do que acontecerá na vitória final de Cristo, quando ele há de vencer Satanás e os seus anjos, onde ele há de vencer toda a potestade do mal, lançando-as no lago de fogo eterno. Bem, aí o primeiro ponto da nossa lição nos apresenta aí nesse primeiro ponto a possessão maligna. Vai falar um pouco sobre a possessão maligna, a harmonização nas narrativas. Aí vai nos apresentar que as narrativas, elas se harmonizam. Então, Mateus afirma que foram 2 endemoniados no livro de Mateus. Já no livro de Marcos, que nós lemos aqui, Marcos, e o livro de Lucas, afirma que foram apenas 1 endemoniado. Então, alguém pode dizer, mas como é que pode ser? Porque um evangelho mostra que foram 2 endemoniados, no caso Mateus, e por sua vez o mesmo fato, sendo retratado por Marcos e por Lucas, fala de apenas 1 endemoniado. É exatamente o foco histórico, o foco narrativo que o escritor ele quis dar. Chamou a atenção certamente o fato de tanto Marcos quanto Lucas ter registrado um só homem, certamente um que destacou, que procurou, que veio até Jesus, ou quem sabe se destacava na violência e foi interrogar Jesus, pedir para que não os mandasse para fora dali. Então, esses 2 evangelistas, no caso Marcos e Lucas, eles dão mais ênfase a esse homem que se destaca dentro daquele episódio. Isso não vai desmerecer o fato de Mateus ter dito que eram 2 endemoniados, e aí pode-se inferir que um desses, dentre os 2, um veio até Jesus pedindo para que não os expulsasse fora do templo. Então, para mostrar aqui o comentarista, a ideia do texto aqui, da lição, é mostrar que há uma harmonização nas narrativas, elas são verídicas, elas não deixam de ser verdadeiras pelo fato de um ter abordado a questão, ter apresentado como 2 endemoniados, e outro ter apresentado dando destaque a esse que procurou a Jesus, o rogando que não os incomodasse ou os mandasse para o abismo. Isso tudo por quê? Porque a história ela é contada a partir do foco do narrador. Então nós temos aqui os evangelistas narrando o fato a partir da sua visão, a partir da sua leitura, tomando aí um foco narrativo. Bem, então nós vamos logo ler aí, então, retomando o livro de Mateus, nós vamos ver aí o mesmo episódio, Mateus capítulo de número 8, aí vai nos estar apresentando a partir do verso 28, vai estar apresentando esse fato e fazendo essa ressalva, que em Mateus aí 8, 28 vai falar de 2 endemoniados. Então vamos ver o que o texto nos diz. Tendo ele chegado a outra margem, até isso Mateus capítulo 8, verso de número 28 a seguir. Verso 28. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Vieram ao encontro de Jesus 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros a tal ponto, furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Então ninguém podia passar por aquele caminho. E eles gritavam, que temos nós contigo, ó Filho do Deus? Viesse aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando ali, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demoniados lhe rogaram, se nos expires, manda-nos
para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e chegaram à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo-o, lhe rogaram para que se retirasse deles. Então nós temos aqui, nesse relato do Evangelho, apresentado 2 endemoniados. Aqui não há o diálogo de Jesus com eles, perguntando qual é o nome, no caso, quem é que estava ali naquele homem. Aqui, o evangelista aqui, Mateus, ele não retrata esses pormenores desse questionamento, mas apresenta que eram 2 homens. Então, certamente, os demais evangelistas pegou o relato de um desses 2, quando fala, eles rogaram aqui em Mateus, quando diz que eles rogaram a Jesus para não os expulsarem dali, certamente um daqueles homens tomaram a palavra em nome dos 2 para falar, pedir para que Jesus não os expulsasse daquele ambiente. E aqui no caso Mateus, ele coloca, ele apresenta os 2 endemoniados, apresenta que eles pediram para que não fossem retirados, que eles pudessem, no caso, entrar ali, no caso, naqueles porcos. E no caso aqui Jesus, não há um diálogo de Jesus perguntando o nome, Jesus os permite. E a reação do dono dos porcos foi contar, no caso para a cidade, o que havia acontecido com os seus porcos. E naquele momento então, aquele povo saindo da cidade, eles pediram a Jesus que se retirasse deles, que saísse daquela cidade, porque no caso Jesus havia dado um prejuízo para eles. Então aqui nesse sentido nós podemos adiantar, os animais, no caso os porcos ali, tinha mais valor do que a alma daqueles 2 homens que estavam, no caso, presos, possessos, escravizados por demônio. Então aqui foi o relato de Mateus que nós lemos, contando o mesmo episódio, porém apresentando 2 endemoniados. E agora nós vamos para o livro de Marcos. Marcos capítulo 5, verso 2. Marcos 5, verso 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso. Aqui só fala de um agora. Veio um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia no sepulcro, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Aqui já tem os detalhes que Mateus não deu. Os detalhes das cadeias, grilhões, aqui já os outros evangelhos já dão esses detalhes que não tem em Mateus. Em cadeias alguém não podia prendê-los, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite, clamando pelo sepulcro e pelos montes, ferindo-se com pedra. Quando de longe viu a Jesus, exclamando com alta voz, disse: Que temos nós contigo? Que temos eu contigo? Melhor dizendo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te que não me atormentes antes do tempo. O que Jesus havia dito para ele sair daquele corpo. Então aqui, Jesus vai no verso 9 e perguntou-lhe: Qual é o teu nome? O que não tem no livro de Mateus. E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogando-lhe encarecidamente, os demônios rogavam que não os mandasse para fora daquele país. Ora, passava por ali, pelos montes, uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram então a Jesus: manda-nos para os porcos. Aqui há mais detalhes. Jesus então dá a permissão, aí no verso 13, eles entram ali no caso dos porcos, os porcos se precipitam ali de espinhadeiro abaixo, se lançam ali no mar, e aí o verso 14, os porqueiros vão fugir e vai anunciar a cidade, e a cidade então vem ao encontro de Jesus. No caso ali, aqui também vai dar um detalhe que é interessante, que vale a pena nós ler. Então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido de perfeito juízo, e temeram. Então dá detalhes daquele homem, como ele estava agora em perfeito juízo, e os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Então rogaram-lhe que retirasse daquela terra. Então, ao entrar Jesus no barco, verso 18, suplicava o que for endemoniado, que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai à tua casa e aos teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão
de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então nós vimos aqui que o Evangelho de Marcos teve a preocupação de destacar um endemoniado, de dizer não apenas que o povo da cidade veio e pediu Jesus que retirasse, mas dizer sobre a conversão desse endemoniado, que ele apenas não foi livre dos espíritos imundos, ele também se converteu a Jesus, porque ele se prontifica a seguir a Jesus. Jesus então estava nascendo ali, então agora um missionário, Jesus não permite segui-lo, mas dá ordem a ele para que ele saia e vá anunciar aos seus, anunciar na sua região, aos seus familiares, a palavra de Jesus. E é interessante que diz que ele vai para a tua casa e anuncia tudo o que o Senhor fez, como teve compaixão de ti. E aí o verso 20 diz, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, na região, no local onde ele morava na cidade, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então temos aqui que o objetivo aqui de Marcos já é diferente um pouco de Mateus. Mateus retratou o episódio lá, o fato em si, mas sem essa preocupação de mostrar a conversão de um daqueles homens. E no caso aqui, o livro de Marcos já fala mais especificamente, relata o episódio e fala especificamente de um desses endemoniados, ou de um endemoniado, que ele se converte, se pretende seguir a Jesus, e é lhe dado a ordem para que ele anuncie as maravilhas que Jesus fez na sua vida para os seus. Então aqui há um foco também na conversão desse endemoniado gadareno. E no livro de Lucas, capítulo 8, verso 27, nós temos, aí a partir do verso 26 do capítulo 8 de Lucas. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia, que é toda aquela região de Gadara ali, Gerazeno, a região, melhor dizendo, da fronteira com a Galileia. Então lá no livro de Marcos e de Mateus fala Gadara, aqui fala Gerazenos, mas compunha toda aquela região, trata-se da mesma localização. Verso 27, logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro aqui também fala de um possesso de demônio, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia no sepulcro, que dá alguns detalhes. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando, e disse-lhe em alta voz, que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara aos espíritos imundos que saísse daquele homem, pois muitas vezes se apoderara dele, aqui já dá alguns detalhes, embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Aqui dá mais detalhes, aqui o livro de Lucas é mais detalhado, é mais didático. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Aqui já deixa bem mais claro que eles rogam nos outros que não os retirasse daquela região, que não os atormentasse. E aqui no livro de Lucas já deixa bem mais claro que eles rogavam para que eles não fossem lançados no abismo. Então Lucas aqui é bem mais claro, bem mais detalhado, ele é bem mais didático no caso no ato de historiar, de contar o episódio. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e rogaram que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou, que é conhecido como mar, o grande lago, na verdade, que também é conhecido como mar, ali no caso da Galileia. Bem, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciá-lo à cidade e pelos campos. E então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido e de perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de temor. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tornando de novo ao barco, voltou. O homem que tinha saído, de quem tinha saído os demônios, rogaram-lhe que eu deixasse ir com ele.
Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus o que Deus lhe fez. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Semelhante ao que está relatado no livro de Marcos, porém aqui trazendo mais alguns detalhes. Então temos aí esse episódio, o mesmo episódio, sendo contado de maneira diferente, essa narrativa, por esses três escritores. Mas elas se harmonizam, como nos coloca aqui a lição. Então, voltando à lição, nós temos primeiro subtópico. Primeiro temos o tópico, a possessão maligna. Primeiro subtópico, a harmonização nas narrativas que nós lemos. Então, Mateus afirma que foram 2 endemoniados. Marcos e Lucas registram apenas um. Os pormenores descritos em Marcos são de um só, razão pelo qual a narrativa está acontecendo concentrada nele. Marcos e Lucas, isso aqui é interessante, Marcos e Lucas registram apenas, isso aqui houve um pequeno equívoco aqui, no caso, no comentarista. Na verdade, os pormenores descritos em Marcos, no caso, Marcos e Lucas, é de um só, enquanto Mateus fala de 2. Para ficar assim mais claro, assim, que a lição talvez possa ter confundido alguém. Então, os pormenores descritos em Marcos são de um só, razão pelo qual a narrativa está concentrada nele. Marcos, que é exatamente a leitura que nós fizemos, a narrativa está concentrada em uma pessoa só, porque o relato é de apenas um homem. Os pormenores descritos em Marcos são de um só, razão pelo qual a narrativa está concentrada nele. Marcos e Lucas registram apenas o mais violento, o mais feroz deles, enquanto Mateus retrata 2, Marcos e Lucas vai retratar o mais feroz daqueles 2 endemoniados, segundo aqui o autor. O outro detalhe é que Mateus apresentou apenas um resumo do episódio, a história em si, pois a sua ênfase é a autoridade de Jesus. Então, ele apresentou o episódio e deu a ênfase no poder de Jesus para poder expulsar aquele demônio. Mateus omite o fato de o porta-voz dos demônios se identificar como uma legião. Já Mateus não mostra esse diálogo, omite esse diálogo, e também o desejo do gadareno após a sua libertação de seguir a Jesus. Então Mateus ele não vai registrar nem o diálogo, nem o desejo daquele novo missionário agora, podemos dizer assim, de seguir a Jesus. Aí o subtópico 2 da lição, a opressão. Os demônios aparecem como agentes de Satanás, causadores de males, dando às suas vítimas características típicas, como força sobre-humana, poder de adivinhar e conhecimento sobrenatural. Então isso aqui é interessante nós observarmos, que segundo aqui o texto, e é algo conhecido daqueles que têm mais experiência na vida cristã, que os demônios, quando eles se manifestam em alguma pessoa, causa, no caso, grandes males às pessoas e às suas vítimas, aqueles que estão endemoniados, eles acabam recebendo uma força super-humana. Então essa força aqui sobre-humana é exatamente a força do poder maligno. Eu já tive a experiência de poder conviver com alguém, uma pessoa amigo nosso, que ele morava numa casa, a gente sempre dava assistência a ele, e certa vez ele estava possesso. E eu lembro que uma certa feita nós fomos até a casa dele, um pequeno cômodo, 2 cômodos que ele morava, e a gente havia, no caso, entrado, batido a porta, e ao entrarmos, o demônio havia se manifesto, e a gente, no caso, a primeira coisa que ele quis fazer foi trancar a porta com a gente dentro da casa, foi fechar aquela porta, e eu lembro que juntou ali, no caso, o meu irmão, do lado da porta, mais umas 3 pessoas para tentar fazer com que ele não fechasse aquela porta, e ele estava vencendo 3 pessoas. E era um homenzinho franzino, magro, mas estava com uma força dobrada, superior à sua força normal. Então mostrando que o poder, a força sobre-humana, no caso dos espíritos malignos, quando atua numa pessoa, essa pessoa pode ter o poder de adivinhar, como nós temos relatos na Bíblia, daquela pitonisa, aquela adivinha, entendeu? Que Paulo expulsou os demônios. Então ele pode adivinhar, pode ter um conhecimento sobrenatural. Inclusive, esses demônios aqui teve um conhecimento sobrenatural de que Jesus era o Filho do Altíssimo, conhecimento sobrenatural, de que ele haveria um dia de lançá-los no abismo eterno. Então era um conhecimento sobrenatural. Então eles atacavam suas vítimas e ao possuí-las, dominavam as suas faculdades mentais, levando à demência. Então há pessoas, no caso, que até
no caso, se tornam dementes, perdem realmente a sanidade mental devido a uma opressão maligna, e que expulsando esses demônios, essa pessoa necessariamente ela será curada da demência. Mas não estou dizendo que toda demência seja uma opressão maligna, mas a possessão maligna pode levar à demência. É bom deixar isso bem claro. Às vezes incapacitando a pessoa de falar e até mesmo de ver, a depender do estágio de possessão. Aí o subtópico 3, o quadro estarrecedor. O endemoniado gadareno vivia no sepulcro, desnudo, e era tão violento que nem mesmo grilhões e as cadeias podiam detê-lo. Corria pelos montes e desertos e se feria com pedras. O fato de procurar viver no sepulcro já era uma demonstração de sua total anomalia. Então o fato daquele homem viver no sepulcro, não viver no convívio social, já demonstrava o grau de opressão, o grau em que chegou, o estado em que chegou aquele homem possesso pelo diabo. Aquele homem chegou a um ponto de perder o convívio social, de não viver mais em sociedade, viver no lugar dos mortos, exatamente porque ele não tinha a vida que era Cristo. Ele vivia exatamente debaixo da opressão maligna. O comportamento violento, sobrenatural do gadareno, por sua própria destruição e para a perturbação de seus vizinhos, revela a natureza destruidora de Satanás. Então o comportamento daquele homem mostra exatamente aquilo que Jesus veio dizer, que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Então aquele comportamento do homem era uma demonstração do que Satanás podia fazer na vida de uma pessoa. E ainda bem que chegou Jesus ali, a fonte da vida, e que pôde de fato libertar aquele homem. Aí o tópico 2 da lição, a legião demoníaca, uma legião. Jesus perguntou como o espírito imundo se chamava, ao que ele respondeu: legião é o meu nome porque somos muitos. Uma legião romana era constituída por 6.000 soldados. Ainda que o número de demônios não seja exato, ou que a legião seja também uma identificação, não necessariamente equivalendo a 6.000 demônios, mas seja uma identificação para identificar qual era a entidade que habitava naquele homem, eles eram muitos. Para todo efeito, eram muitos demônios. Eles são numerosos e poderosos, organizados, e batalhavam sob uma mesma bandeira, que é a bandeira de Satanás. Então temos aqui aqueles demônios que eram poderosos, e o fato de dizer que era uma legião mostra que estavam a serviço de um ser maior, que é exatamente a serviço de Satanás. Aí o subtópico 2 desse segundo ponto, expulsar e não dialogar. Isso aqui é muito interessante, porque uma das coisas que tem se debatido muito no ato de expulsar demônio, aquelas pessoas que, no caso, param para estar dialogando com Satanás. E às vezes alguns tomam como exemplo o que Jesus fez, registrado no caso aí nos dois evangelhos, no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas. Quando Jesus ali, ele dialoga, um pequeno diálogo com aquele homem ou com aquele demônio, mas na verdade, como nós já assinalamos e a lição, e eu penso dessa forma também, o fato de Jesus ter perguntado ali era para que ficasse para toda aquela região, aqueles que estavam testemunhando aquele ato de libertação, para que ficassem ali bem esclarecido que não era uma mera demência, mas que era de fato demônios que operavam na vida daquele homem, e para que todos pudessem reconhecer que em Jesus havia o poder de Deus estava sobre Jesus, Jesus era o próprio Deus entre eles, que tinha poder até mesmo sobre os demônios. Então eu penso dessa forma, que o fato desse diálogo não era um modelo para que alguém fique usando na atualidade, às vezes até em determinadas reuniões, chamadas de avivamento, reuniões de libertação, ficar entrevistando o demônio, dando toda a oportunidade para o inimigo falar, para conversar, para debater, e às vezes até tomando atitude, decisões que envolvem a vida da igreja a partir de falas, de pronunciamentos de demônios, o que é muito perigoso mesmo. Nós sabemos que infelizmente existem determinados ambientes religiosos onde o próprio demônio está ajudando a ditar as doutrinas, está levantando alguns questionamentos, e olha que ele é o pai da mentira, e muito a partir da fala de um demônio que acusa alguém, acusa um outro movimento religioso, eles começam até a criar doutrinas a partir de falas de demônio.
Então, isso é muito perigoso, muito perigoso. Esse caso aqui, essa exceção de Jesus aqui dialogar com os demônios, havia um objetivo específico pela parte de Jesus, creio que seria esse, para demonstrar que ali era uma possessão maligna, que o poder de Deus havia chegado naquela região, mas não um modelo para ser seguido de estar dialogando com o demônio. Porque o demônio, à luz da Bíblia, a ordem que nós temos de Jesus é para expulsar os demônios e não dialogar com Satanás. Bem, então no subtópico 2 temos expulsar e não dialogar. Alguns procuram estabelecer diálogo com os demônios porque Jesus perguntou ao espírito imundo qual era o seu nome. Isso é visto com frequência nos movimentos neopentecostais pela mídia televisiva. Só que em Mateus 10, verso 8, a ordem de Jesus era expulsar os demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então aqui vemos que a ordem de Jesus era que expulsasse demônio, que curasse enfermo, e dando destaque aqui para o ato de expulsar demônio, e tudo isso sem fins lucrativos, é claro. Mas, voltando dentro do tópico que nós estamos falando, a ordem de Jesus era expulsar demônios e não dialogar. Nós não temos diálogo, não temos conversa com Satanás. A conversa que nós temos com ele é o nome de Jesus para expulsá-lo, para que as vidas sejam libertas. Então esta é uma ordem que recebemos do Senhor e não manter diálogo com eles. O diabo é o pai da mentira. Então tem muito cuidado de estar conversando com o diabo, que a Bíblia diz que quando ele profere a mentira, em João 8:44, parte B, que quando ele profere a mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Então, muito cuidado, você líder, pastor, está dialogando com Satanás, que Satanás ele pode estar te iludindo, inclusive para você estar criando doutrinas na tua igreja, doutrinas de demônios, sendo instruído por Satanás, porque ele é o pai da mentira. O lugar, a voz que deve falar na igreja deve ser apenas a voz do Espírito Santo, a voz da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então ninguém deve acreditar nem ficar impressionado com as declarações dos demônios, porque eles são mentirosos. Isso ocorreu porque o demônio era obrigado, no caso lá de Jesus, que ele não estava mentindo, ele estava contando a verdade. Ali havia um objetivo específico naquele diálogo, e aquilo ocorreu porque o demônio era obrigado a confessar publicamente quem era o responsável por agir, por trazer toda a miséria na vida daquele gadareno. Então havia um objetivo para que ficasse bem claro quem atuava, que era uma força maligna e que Jesus chegou ali para pôr fim àquela opressão. Aí o subtópico 3. A presença de Jesus. O poder e a presença de Jesus incomodam o reino das trevas. O espírito imundo perguntou: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? As trevas sendo incomodadas pelo poder que há em Jesus, e o próprio Jesus é o poder, e a presença de Jesus na nossa vida também deve incomodar o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito sério, por quê? Porque se a presença da igreja não está incomodando o inferno, alguma coisa está errada. A verdadeira igreja de Cristo, ela deve incomodar o inferno, incomodar aqueles que estão a serviço de Satanás. Isso mostra que a presença de Jesus é um tormento para o reino das trevas, e também que esse encontro serviu como um prenúncio, melhor dizendo, da condenação do diabo e dos seus anjos. Aí o terceiro tópico é o poder de Jesus. Primeiro subtópico: os demônios sabem quem é Jesus. O relato da possessão do gadareno e de sua libertação é uma amostra do poder absoluto de Jesus até sobre o reino das trevas. Os próprios demônios sabem quem é Jesus. A Bíblia diz que eles estremecem diante do poder de Deus. E eles sabem e soube quem era Jesus e conhecia a sua procedência, que era de procedência divina. Quando ele diz o seguinte: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno, vieste a destruir-nos, atormentar-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Então aqui, exatamente identificando a identidade de Jesus sendo redundante, porque os demônios sabem quem é Jesus, porque enquanto demônio, nessa discussão de demônio anjo caído, eles vieram de Deus e eles sabem muito bem
o que procede da parte de Deus. Então os demônios sabem que há um tempo determinado para o juízo divino sobre as hostes infernais e por isso eles temem por isso. Sabe que um dia, que está determinado um dia que haverá um castigo eterno sobre eles e eles temem isso. E eles temeram o fato de Jesus estar ali. A soberania de Jesus, subtópico 2. Nessa passagem vemos que aqueles demônios, ou pelo menos o porta-voz deles, suplicando, pediram 3 coisas a Jesus. Primeiro, que não os mandasse para fora daquela região onde eles estavam. Segundo, que não os mandasse para o abismo antes do tempo. E terceiro, que lhes permitisse entrar naquela manada de porcos que por ali passeavam. Os demônios não são nada diante do Senhor. No caso do Senhor Jesus, Marcos parece mostrar Satanás e seus demônios como inconvenientes e não como seres todo-poderosos diante de Jesus. O inimigo de nossas almas não pode fazer o que quer. Os demônios fizeram esses pedidos porque não podiam resistir ao poder de Jesus. Isso aqui é interessante porque os demônios reconheceram a soberania de Jesus e eles pediram a Jesus que não os tirasse daquela região, que não os mandasse para o abismo e que os permitisse entrar naquela manada de porcos. Então, sobre a permissão de Jesus é que eles fizeram. Então, mostrando que eles não são autossuficientes, não são soberanos e que eles só agem dentro das delimitações que Deus os permite agir. E o terceiro subtópico, a libertação do oprimido. A extraordinária libertação do gadareno logo chamou a atenção do povo. Muita gente se reuniu para ver o que havia acontecido, pois a cura repentina do endemoniado era algo que espantoso. Até então eles conviviam com aquela ameaça, nada podia ser feito por aquele homem. De repente, eles veem aquele homem liberto pelo poder de um outro homem. Mas ali ficou comprovado que não era um homem qualquer, era o Deus encarnado, era Jesus entre os homens, louvado seja o nome do Senhor. Encontraram o homem em perfeito juízo, vestido e junto com Jesus. Glorificamos a Deus quando vemos pessoas oprimidas pelo maligno sendo libertas pelo poder de Jesus. Ele nos delegou essa tarefa. Jesus nos delegou essa tarefa para que no nome dele nós saíssemos. Aí em Mateus, por exemplo, que nós já lemos, mas é bom reler, Mateus 10, verso de número 8, essa foi a ordem de Jesus dada à sua igreja que nós podemos e devemos colocar em prática. Mateus 10, o verso de número, louvado seja Deus, 10, o verso de número 28, aqui 10, verso de número 8, melhor dizendo, nos diz o seguinte, Mateus 10, 8, curai, olha a ordem de Jesus, curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então essa é a ordem de Jesus que nós recebemos para libertar os oprimidos. Também no livro de Lucas nós temos aí a ordem de Jesus dada à igreja, Lucas 10, versos 19 e 20. Lucas 10, versos 19 e o verso 20. Lucas 10, melhor dizendo, Lucas 10, versos 19 e 20, diz o seguinte aqui, uma ordem de Jesus, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque vossos nomes estão arrolados nos céus, no livro da vida. Louvado seja Deus. Então, nós também, enquanto igreja do Senhor, nós recebemos de Deus a incumbência de libertar os oprimidos de Satanás. Finalmente, o último tópico da lição, os porqueiros. Aí o tópico 4. O local do acontecimento. Segundo Mateus, o fato aconteceu na província dos Gadarenos. No entanto, Marcos e Lucas falam na província ou terra dos Gerazenos, no caso da versão Nova Almeida atualizada. Gadara situava-se a 8 km ao lago de Genezaré.
no caso aí o Genezareno, Gadara, era 8 km distanciado, mas era uma região ali próxima. Nome alternativo do Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, que é citado num dos evangelhos, e no outro é o nome alternativo ao Mar da Galileia, devido a esse lago ser muito grande. E Gerasa, a atual Geras, na Jordânia, ficava cerca de 50 quilômetros. Ambos os territórios faziam parte da região de Decápolis, fazia parte da mesma região, a leste da Galileia. Segundo o historiador Joséfo, o território de Gadara se estendia até o lago da Galileia. Moedas daquele tempo trazem o nome de Gadara com o desenho de um barco impresso. Então, mostrando aqui esse dado histórico do local do acontecimento, que foi em Gadara ou em Genezaré. No caso aqui, com essa variação Gadara ou Genezaré, o lago de Genezaré. Então, essa diferença em citação, os gadarenos ou no caso, gerazenos, mas se tratando ali da mesma região. E o subtópico 2, sobre a manada de porcos. A população de Decápolis era mista, composta de judeus e gentios. Aqui é interessante porque é que vai trazer uma informação nesse tópico sobre a ideia da manada de porcos. Os porcos, eles eram animais que, dentro da tradição judaica, era visto como um animal que tinha uma certa ligação com demônios, com espírito maligno. Tanto é que um judeu ele não pode comer carne de porco, porque tinha essa tradição de o porco ser um animal maligno, ter uma ligação com demônios. E aí, nessa região aqui, quando fala da ideia aqui, dessa manada de porcos, certamente esses porcos eram criados por gentios, por pessoas que não eram judeus e que habitavam aquela região. Então, aqui é um dado interessante que a lição traz para poder explicar o porquê dos porcos naquela região e mostrando a possibilidade de que esses porcos eram exatamente pertencentes a gentios e não a judeus, já que havia uma tradição de que os porcos eram animais demoníacos. Então vamos ver o que nos apresenta aqui a lição. A população de Decápolis era mista, composta então de judeus e gentios. A criação de porcos não era permitida aos judeus, por isso é provável que os porqueiros eles fossem gentios. O prejuízo foi grande, já que era 2.000 porcos. Os porcos não resistiram à opressão e se precipitaram por um despenhadeiro, melhor dizendo, afogando-se no lago. Então, aqueles porcos, é interessante observar que aqueles porcos que receberam aqueles espíritos malignos, todos eles morreram afogados. Então, aqui o que é certo, à luz da Bíblia, é que todos os animais foram criados por Deus, não há animal que tenha demônio, à luz da Bíblia isso não existe, e os animais que foram possessos por demônio, todos aqueles morreram naquele lago, morreram naquele despenhadeiro. Então não é motivo para alguém, por exemplo, condenar o uso da carne de porco. É claro, há uma tradição que alguém, por questão de higiene, de saúde, tal, que para evitar algumas doenças proíbe a carne de porco, mas não pode tomar isso como uma doutrina, como se o porco fosse um animal que tivesse um demônio, porque tinha uma tradição judaica. Não. Os porcos que morreram os porcos que receberam demônios foram aqueles, e todos eles morreram. É bom que deixe isso muito claro. Então a tradição judaica dizia que demônios e porcos são uma boa combinação. Os judeus consideravam os demônios e os porcos pertencentes à mesma ordem. E os porcos eram considerados o lar dos espíritos imundos. Isso para uma tradição judaica, não que a Bíblia ensina isso. E é bom deixar bem claro que cristianismo não é judaísmo. Isso é bom deixar bem claro. Essa tradição parece ser expressa quando os demônios pediram para entrar na manada de porcos. Então essa tradição até parece se repetir, porque os demônios pedem exatamente para entrar na manada de porcos, que já era uma tradição que os porcos pertenciam à ordem dos demônios. Então não é por acaso que aqui é contado esse episódio, esse fato aqui é relatado, e aí a ideia dos demônios entrar nos porcos dentro de uma tradição judaica, o que era comum, e aqueles demônios entram exatamente naqueles animais. Aí o subtópico 3 e último, desse último ponto, é o estranho pedido do povo. Jesus foi convidado a se retirar da terra dos gadarenos por causa do prejuízo dos porqueiros. Então aqui como ele coloca aqui, o estranho pedido, se formos olhar apenas como pessoas mercantilistas, apenas com olhos capitalistas,
a gente poderia dizer que tinha motivo de sobra para expulsar Jesus daquela região. Porque Jesus havia dado prejuízo, 2.000 porcos, quase 2.000 porcos. Era um grande prejuízo financeiro. Porém, isso olhando para o lado apenas econômico, apenas para o lado materialista. Mas olhando para o lado espiritual, para o lado do valor de uma alma, aqueles porcos não valia nada diante da libertação de uma alma. Então, aquilo que para muitos pode parecer ser comum, que era o ato de ter que expulsar Jesus de lá por causa do prejuízo, para outros que têm uma visão espiritual, vai perceber que foi algo, no caso, algo estranho, um pedido estranho, que ao invés de pedir que Jesus ficasse ali para que outros fossem libertos, alcançados pelo poder de Deus, foi o contrário. Eles pediram com medo que Jesus retirasse para que não causasse mais prejuízo naquela região. Então, o estranho pedido do povo. Jesus foi convidado a se retirar da terra dos gadarenos por causa do prejuízo dos porqueiros. Os porcos valiam mais que a vida humana na concepção daquela gente. Essa estranha concepção causa-nos tristeza e espanto, ou seja, causa aqueles que têm o amor de Deus no coração. Como o herói é convencido a se retirar, no caso de Jesus. Hoje não é diferente. Há os que substituem Jesus por qualquer coisa. Aí isso aqui é muito sério. As pessoas estão trocando Jesus por um carro, por uma casa, por uma mulher, por uma vida fácil. Trocando Jesus por qualquer coisa. É muito comum coisificar as pessoas, transformar as pessoas em coisa e personificar, dar personalidade às coisas. É você tratar, no caso, uma coisa, um bem, como sendo algo, vamos dizer assim, personificado, uma personalidade, e tratar as pessoas como se fossem objetos. Então isso é comum. A gente sabe, por exemplo, de animais. Nós devemos, a Bíblia manda o homem cuidar dos animais. Mas muitas das vezes os animais estão sendo bem mais tratados e até punidos alguém que faz algum mal animal do que o próprio ser humano, que está sendo menos valorizado do que o próprio animal. Não que o animal não tenha valor, mas porque a Bíblia diz que os animais foram feitos para o homem. O homem, Deus deu ao homem o domínio sobre todos os animais, não para maltratar, mas para cuidar. Mas Deus deu ao homem domínio sobre os animais. Então, é muito comum coisificar as pessoas e personificar as coisas. Para alguns, hoje em dia, os animais valem muito mais do que o ser humano. Os noticiários mostram diariamente como muitos governantes tratam os imigrantes de um modo inferior aos animais. Esse espírito já existia mesmo no Novo Testamento, nos tempos do Novo Testamento. E na passagem que estudamos, aquela população rejeitou a Jesus. Então nós vemos o tratamento que muitos países dão, por exemplo, aos imigrantes ou ao seu próprio povo. Tratamentos que é pior do que os que são dados aos animais. Então isso já nos tempos de Jesus acontecia. Pessoas que valorizavam mais os bens materiais do que, no caso, a vida humana. Bem, indo para a conclusão da nossa lição, nós temos o seguinte, aí na conclusão. A possessão demoníaca é um fenômeno estarrecedor que só pode ser contido pelo poder de Jesus. E aqui eu repito, é o poder do nome de Jesus. E aí há uma discussão sobre essa questão do uso do nome de Jesus para expulsar demônios, mas eu quero só deixar na minha opinião. Não devemos confundir. O poder está no nome de Jesus. Se alguém invoca o nome de Jesus com fé, no nome de Jesus há poder. Isso não quer dizer necessariamente que ao usar o nome de Jesus e um demônio ser expulso, que essa pessoa ela seja um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa santa, não necessariamente. Que há relatos de pessoas que nem tinham nada, nenhum compromisso com Deus, mas que havia dito ou havia aprendido que no nome de Jesus há poder e usou o nome com fé. E no poder do nome de Jesus o diabo sujeitou. Não estou dizendo que qualquer pessoa possa expulsar demônio, mas o que eu quero deixar bem claro é que o poder está no nome de Jesus. Eu não me torno mais crente ou mais santo por usar o nome de Jesus para expulsar demônio. Mas a santidade, o poder está no nome de Jesus. Isso tem que ficar muito bem claro. Expulsar demônio é coisa simples? Não. Mas quem expulsa não é a pessoa, é o poder do nome de Jesus.
Então nós temos aqui que o Senhor Jesus manifestou seu poder sobre toda a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre a morte, sobre as enfermidades e sobre todo o poder das trevas. Os demônios estremecem diante dele, o poder de Satanás é muito limitado diante do poder de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, da comunhão com Ele, para dele recebermos poder e expulsar os demônios, pois Ele nos deu essa autoridade. A autoridade está no nome de Jesus. Então que Deus nos abençoe e Deus continue nos ajudando. Eu espero em Deus que eu tenha contribuído em alguma coisa sobre um tema como esse, que é a possessão demoníaca e a autoridade que há no nome de Jesus para a libertação de todo o poder das trevas. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor, que Deus abençoe você e toda a sua família, e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.